No último episódio de Kuro no Shokanshi, a Melfina finalmente apareceu. Finalmente ela pôde ser invocada pelo Kelvin. E é claro que agora que ela foi invocada, muitas coisas vão mudar dentro do grupo dele. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto sobre o dia em que o Kelvin invocou a Melfina e ela ganhou o corpo artificial dela, que é basicamente o que está acontecendo agora no anime. Porém, esse vídeo aqui não vai ser a mesma coisa. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. A Melfina é uma das melhores personagens de Kuro no Shokanshi. Então, o que vai mudar agora que ela foi invocada? O que ela vai adicionar ao grupo do Kelvin e ao próprio Kelvin? O que faz a deusa ser tão especial assim? Você quer saber tudo sobre a Melfina em Kuro no Shokanshi e as mudanças que ela traz para a obra? Se você ficou curioso, eu vou te falar isso agora. A Melfina, como já sabemos, é a deusa da reencarnação do mundo de Kuro no Shokanshi, que é quem trouxe o Kelvin para esse novo mundo. Porém, antes do Kelvin descer a esse novo mundo, ele passou um tempinho com ela lá no céu, trocando uma ideia, conversando, convivendo com ela durante pouco tempo. Onde, nesse tempo que ele passou no céu, ele percebeu que a deusa, que a Melfina, era o tipo ideal dele. Ou seja, o cara olhou assim e falou: essa deusa aí, hein? Ou lá em casa, viu? Então, ele começou a se confessar os caramba quatro, falando que era o tipo ideal dele, que ele se apaixonou por ela, que ele quer ela, e o que vocês podem mais imaginar. E a Melfina, é claro, também gostou disso, ela gostou dessa atenção que o Kelvin deu a ela gostou dos sentimentos dele por ela. E isso aconteceu porque a Melfina estava entediada no céu, ela não tinha nada pra fazer como a deusa, ela só ficava lá e ficava, ela não tinha nada mais pra fazer. Então, quando um louco que nem o Kelvin simplesmente chegou, se declarou e começou a dar atenção pra ela, isso foi muito mais do que bem-vindo, ela gostou muito disso. Afinal, não é todo dia que algo assim aparece, certo, amigos? Então, depois disso, eles conversariam bastante, onde até mesmo a Melfina passaria a ter interesse no Kelvin. E logo, o Kelvin escolheu trocar todas as suas memórias para pegar as melhores skills em sua reencarnação nesse novo mundo. Assim, escolhendo a classe Summoner, uma classe raríssima e muito poderosa. E não é muito bem explicada essa parte, porém, eu creio, tenho quase certeza que o Kelvin escolheu a classe Summoner justamente para poder invocar a Melfina. Claro, o atual Kelvin não sabe porque ele perdeu as memórias, mas o antigo Kelvin, que tinha as memórias, trocou suas memórias para pegar classes OPs e habilidades muito fortes. Então eu creio que isso tenha sido porque ele queria invocar a Melfina e ficar ao lado dela pelo resto de sua vida depois que ele reencarnasse. Pelo menos é uma teoria minha, eu posso estar errado, me digam o que vocês acham. E inclusive, enquanto o Kelvin ainda estava lá no céu, eles fizeram um contrato, exatamente. O Kelvin não firmou um contrato com a Melfina depois que ele reencarnou. Não, quando ele reencarnou, ele já tinha um contrato com a Melfina, ou seja, antes de reencarnar, ela já era uma invocação dele, e por isso que eu digo que ele com certeza escolheu essa profissão para poder invocar ela, porque antes mesmo de reencarnar, ele já planejava a invocar, fazendo um contrato com ela lá no céu. Então, nós temos a reencarnação do Kelvin, onde lá ele já não se lembra de mais nada, porém ele ainda tem um elo com a Melfina, e a partir dali ele passaria a conversar com ela diariamente, e inclusive com ela o chamando de marido, e eu acho isso muito fofo, sério, sempre que ela fica chamando ele de Dana-sama, eu acho muito fofo. E além disso, ela sempre queria ser invocada por ele, ela mal esperava a hora em que ele fosse forte o suficiente para que ele pudesse invocar ela. Porém, é aquilo, né? Ela cansou de esperar e criou seu corpo artificial. E então, a Melfina promete uma coisa ao Kelvin: se ele conseguir invocar ela, ela vai dar a ele a sua bênção. E com isso, o Kelvin começa a ativamente querer ficar mais forte para finalmente poder invocar a deusa que ele tanto queria invocar. E com isso nós chegamos no episódio passado, onde o Kelvin chegou a um certo nível de poder, ele ficou muito poderoso, porém ele ainda não poderia invocar a Melfina. Então ela pensou: pô, eu tenho corpos artificiais que eu posso usar para fazer justamente isso, então por que eu não faço isso? E ela começou a bolar seu corpo artificial para poder se projetar nele e ser invocada pelo Kelvin. E é o que aconteceu no episódio passado, finalmente o seu corpo ficou pronto e finalmente, com o seu nível atual, ele pôde invocar a Mel. Finalmente, eles podem se reencontrar. Inclusive, ele até se reapaixonou por ela assim que ele viu a nova Melfina. Então, você sabe que, bom, ela é gata. E uma coisa bem interessante é que esse corpo artificial da Melfina tem apenas 17 anos. Porém, ela em si
como uma deusa tem 1276 anos. E nós vemos que ela é bem nova mesmo, porque, olha, em outras obras você nunca veria uma deusa com apenas 1000 anos. 1000 anos é muito raro para deusas em obras assim, cara. Normalmente você vê uns 10.000, no mínimo ali uns 6.000 anos como um deus. Então a Melfina só ter 1000 anos como uma deusa significa que ela é bem nova, para falar a verdade. E eu espero que isso seja mais explorado mais pra frente, porque eu adoraria saber por que ela é tão nova assim. E uma nota a se fazer aqui é que, embora vocês já saibam que a Melfina foi invocada com seu corpo artificial, isso acontece porque, olha, talvez o Kelvin nunca seja capaz de invocar o seu corpo verdadeiro. Isso acontece justamente porque ela é uma deusa. E bom, você sabe que um deus é um ser muito superior, ele teria que ser muito forte, até superior, para poder invocar ela. Então, até que ele preencha os requisitos e consiga suportar o fardo de invocar uma deusa, ele não vai poder invocar o corpo dela, ou seja, possivelmente, talvez ele nunca consiga invocar a verdadeira Melfina, e apenas o seu corpo artificial com a mente dela lá dentro. E quando a Melfina é invocada, a primeira coisa que nós vemos não é eles conversando, eles se abraçando, se beijando, interagindo, essas paradinhas fofas, não. A gente não vê isso. A gente vê o quê? Uma luta insana entre a Sera e a Melfina lá no porão da casa deles, porque eles fizeram um campo de treino lá. Sim, a Sera e a Melfina estão se degladiando lá numa trocação insana. E aqui nós vemos uma fração dos poderes da Melfina. Aqui ela está usando seu conjunto de equipamentos da Valkyria junto de sua lança poderosa sagrada. E ela luta de igual para igual com a Sera, onde na verdade ela até mesmo pressionou a Sera contra a parede, botando uma pressãozinha na nossa demônio. E a Melfina aqui demonstra grande força com as suas habilidades. Ela pode voar, o que dá uma grande vantagem aérea para ela em batalhas. Ela domina a arte da lança muito bem, melhor até mesmo que o herói dominando a sua espada, sendo uma especialista nisso, e consegue usar magias brancas e azuis durante suas batalhas, o que também a ajuda muito, sem contar que ela também tem uma vasta experiência, e claro, isso é apenas uma fração real do seu poder verdadeiro, porque obviamente não tem como usar todo o seu poder aqui, porque ela apenas foi invocada com seu corpo artificial. Então imagina o poder completo dessa deusa. Quando nós vamos para os status dela, ela é extremamente poderosa. O status desse corpo artificial dela foram feitos para serem um reflexo dos status do Kelvin, graças à sua habilidade única chamada Reflexão Simpática, onde ela ficaria nivelada com o Kelvin. Então basicamente, ela teria o mesmo nível de força, a mesma base de poder que o Kelvin possui atualmente, para que eles possam se igualar e que ele consiga sim invocar ela tranquilamente. Porém, ela, no nível 126, possuía todas as suas estatísticas entre 3.000 a 4.000, sendo uma potência muito poderosa, enquanto Kelvin, no nível 126, possui a sua base de status entre 1.000 e 2.000, e com isso nós vemos a diferença de força entre eles, a diferença de ascendência entre eles. E fazendo contraste com a sua armadura e habilidades, a sua classe não é a classe de um deus, e sim a sua classe é chamada Valkyria, com a sua espécie sendo a de uma deusa, porém a espécie do seu corpo artificial é um anjo. Então, nesse caso, a Melfina é uma deusa, e a sua classe também seria a de deusa, porém creio eu que seja a Valkyria, mas o seu corpo artificial possui a raça anjo, então o corpo artificial dela é o corpo de um anjo, com a sua classe sendo Valkyria, combinando com seus equipamentos, sua lança e suas habilidades. E bom, a Melfina chegando na obra muda completamente a dinâmica do grupo, já que ela é a autonomeada primeira esposa do Kelvin, onde desde sua chegada, mais ou menos, ela se torna a noiva dele e passaria a estar ao seu lado sempre que pode. E lá pelo volume 9, mais ou menos, ela e o Kelvin teriam um casamento, entre aspas, simulado, que foi realizado pela Colette, que seria a sacerdotisa que sempre entra em contato com a Melfina e que é obcecada por ela. E logo depois desse casamento, a Melfina e o Kelvin seriam finalmente esposo e esposa, finalmente seriam casados. E após esse casamento, a Colette drogou o Kelvin e levou ele para um quarto, onde lá ela fez um triciclo com o Kelvin, a Melfina e a Colette. O cara pegou a deusa e pegou a santa ao mesmo tempo no dia do casamento dele. Isso foi simplesmente épico, meus amigos, foi simplesmente muito engraçado. Mas é claro
que a dinâmica do grupo não mudou apenas romanticamente com ela se casando com Kelvin, como também agora ela seria uma das garotas que disputam para dormir com Kelvin e fazer outras coisas com ele, além de, claro, ter dado a sua bênção para ele. E a bênção da Melfina concedeu ao Kelvin basicamente duas coisas: poder invocar um herói e ser imortal uma vez por mês. Mas calma, o Kelvin não é verdadeiramente um imortal, ele apenas não morre se ele levar um hit kill. É aquilo, se ele levar um hit kill e morrer uma vez no mês, ele vai reviver, mas é claro, apenas uma vez no mês. Se ele sofrer 2 hit kills, já era, foi pra vala, não existe mais. Enquanto o outro é, como vocês já sabem, a invocação de um herói, para que ele possa invocar um herói para o seu grupo, um herói subordinado a ele, e isso é muito OP. E quem o Kelvin invocou não foi outra senão a heroína Rion, e ela entrou para o grupo dele e para o harem dele, onde, mais uma vez, tudo mudou também, porque agora eles recebiam mais uma pessoa, e uma pessoa extremamente poderosa também. Só com a chegada da Melfina, muita coisa aconteceu e muita coisa mudou na dinâmica do grupo, com duas pessoas extremamente poderosas chegando e cumprindo seus papéis. Além de, claro, romanticamente, duas novas garotas entraram para o harem dele. E a Melfina está sempre ali pelo Kelvin, ajudando ele, interagindo com o grupo e age realmente como a sua parceira, como a sua esposa. E o que eu mais gosto na Melfina é a personalidade dela, meus amigos. Ela é muito descontraída e faz as coisas sem se preocupar muito, mas também consegue facilmente se preocupar bastante com o Kelvin e o resto do seu grupo e ajudar eles quando eles precisam. E claro, ela come muito, ela come demais e adora provocar o Kelvin sempre que pode. Isso é simplesmente fantástico. Eu adoro a Melfina, sem sombra de dúvidas. Além de, claro, eu preciso dizer, certo, ela tem o melhor design da obra. Tipo, ela é a top 1, enquanto a Sera é a top 2. Mas aquilo, mesmo que Kuron Shokanshi tenha muitas garotas bonitas, não tem como. A Melfina é a top 1 disparado, com a Sera sendo a top 2 logo atrás dela. Não tem como. Essas duas é a dualidade dessa obra. Mas bem, essa, meus amigos, é a Melfina, a deusa toda poderosa que foi invocada pelo Kelvin e que ama ele da mesma forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é aquilo, se você gostou, comenta aqui embaixo suas opiniões, comenta aí o que você achou da Melfina, o que você acha sobre esse plot, comenta aí tudo o que você está pensando, que eu quero saber. E é claro, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal para ficar podendo de todos os vídeos que eu posto, porque toda semana tem vídeo novo e eu sei que você vai gostar deles. Claro, também não se esqueça, deixa o seu likezão bolado, porque o seu like me ajuda demais na divulgação. E se você já for inscrito, o seu like você sabe que você tem que deixar aí para me apoiar daquela maneira. Então com isso, eu já posso me despedir de vocês, certo? Então é aquilo, aquele abraço, um beijo e falou!